Você já sentiu que a sua fé não é mais a mesma? Que aqueles momentos de oração que antes enchiam o seu coração de paz, agora parecem automáticos, sem vida? Talvez a leitura da Bíblia já não desperte emoção e o culto se tornou mais uma rotina do que um encontro com Deus. Se você se identifica com isso, fique comigo. Hoje vamos falar sobre 4 sinais de que você pode estar morno em sua fé. E mais importante, como você pode reacender a chama do Espírito em sua vida. Antes de começarmos, se este vídeo tocar seu coração, já clique em curtir para que mais pessoas possam receber esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar conteúdos devocionais que fortalecem a fé. Estar morno na fé não significa ter perdido completamente a relação com Deus. A fé ainda existe, mas perdeu intensidade, paixão e compromisso. É como se a chama que antes ardia no coração tivesse diminuído, tornando-se uma brasa tímida, quase apagada, que ainda ilumina, mas não aquece. É viver na chamada zona de conforto espiritual, onde as práticas de oração, a leitura da Bíblia e a adoração continuam de forma automática, mecânica, mas sem envolvimento verdadeiro de coração. Muitas vezes, quem está nesse estado nem percebe que sua fé esfriou, porque tudo parece estar normal à primeira vista. No entanto, há um vazio interno, uma sensação de rotina e monotonia que impede o crescimento espiritual e a verdadeira intimidade com Deus. E Deus alerta sobre isso de forma clara e direta em Apocalipse 3:15 e 16, quando ele fala à igreja de Laodiceia: Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa passagem é um alerta sério e profundo. Quando Deus nos diz que está a ponto de vomitar, Ele não está sendo cruel ou injusto. Ele está expondo a gravidade de uma vida espiritual morna, indiferente, sem paixão, sem entrega total. Deus não deseja que nossa fé seja apenas uma formalidade, uma rotina diária ou uma obrigação religiosa. Ele deseja que vivamos com intensidade, com prazer em adorá-lo, com dedicação verdadeira na oração, com entusiasmo em aprender e obedecer à sua palavra. Deus nos chama para a vida plena, para a entrega total, para a paixão genuína. Ele nos quer vibrantes, quentes na fé, ardendo pelo seu amor e pela sua presença. Quando a fé se torna morna, perdemos a capacidade de nos emocionar com a palavra, de nos alegrar com milagres, de nos mover em compaixão pelos outros. Tornamo-nos indiferentes às bênçãos e aos desafios. A fé, que antes era fonte de força, coragem e transformação, passa a ser uma rotina vazia. A oração deixa de ser diálogo com Deus e se torna apenas uma repetição de palavras. A leitura da Bíblia se torna apenas uma leitura de textos sem impacto, e a adoração se transforma em som, sem sentimento. Estar morno na fé também nos torna vulneráveis. Um coração morno não reage adequadamente às tentações, às adversidades e às oportunidades de crescimento espiritual. Ele se acomoda e prefere permanecer em zonas seguras, evitando desafios, confrontos e mudanças que Deus deseja operar. Muitas vezes é nesse estado de conformismo que deixamos de testemunhar, de servir e de exercer a fé de forma prática no dia a dia. A vida cristã, que é feita de ação e transformação, se torna apenas aparência. Mas o alerta de Deus também é uma oportunidade. Ele nos chama a reconhecer nossa situação e a buscar aquecer novamente o coração. É possível sair da mornidão e reacender a chama espiritual. Deus nos oferece sua graça diariamente, nos concede força para perseverar, nos inspira a retomar hábitos de oração, estudo e serviço com entusiasmo. Ele nos lembra que, mesmo quando nos sentimos fracos, incapazes ou distraídos,
Sua presença é suficiente para renovar nossa fé, reacender nossa paixão e nos colocar novamente no caminho da vida plena. Estar morno não é o fim da linha. É um convite para reflexão, para mudança e para recomeço. É um chamado para abrir o coração e permitir que o Espírito Santo trabalhe profundamente em nós, renovando nosso amor por Deus, nosso compromisso com Sua palavra e nossa disposição de viver intensamente. É um lembrete de que a fé não é apenas acreditar, mas também sentir, praticar e se envolver com paixão em cada aspecto da vida cristã. Portanto, se você sente que está passando por esse estado de mornidão, não desanime. Deus não desistiu de você, mas deseja que você desperte, que se torne quente na fé, ardente em amor, perseverante em oração e ativo no serviço. Hoje é o dia de olhar para dentro do seu coração, reconhecer onde a fé esfriou e permitir que Deus reacenda a chama que Ele mesmo colocou em você desde o momento em que te chamou para segui-lo. Que esta reflexão seja o primeiro passo para um reavivamento pessoal, para que sua fé não seja mais morna, mas viva, intensa e transformadora, impactando não apenas a sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. O primeiro sinal de que você pode estar morno em sua fé é a falta de tempo real com Deus. Muitas vezes, ainda abrimos a Bíblia, ainda fazemos nossas orações diárias, mas tudo acontece de forma mecânica, quase como se estivéssemos apenas cumprindo uma obrigação ou um ritual que precisamos seguir. O que antes era prazeroso e profundo, uma conversa íntima com o Pai, agora se tornou algo automático, sem vida, sem emoção. A oração deixa de ser diálogo e se transforma em repetição. A leitura da palavra passa a ser apenas leitura de palavras sem impacto. E a adoração, que antes tocava o coração, agora é quase um som de fundo na rotina do dia. Quando nossa prioridade deixa de ser Deus, outras coisas, inevitavelmente, ocupam o espaço que só Ele deveria ter. Trabalho, redes sociais, entretenimento, compromissos e preocupações começam a preencher nosso coração e nossa mente, e a alma, que antes vibrava de encontro com o Espírito, sente frio, vazio e indiferença. É como se estivéssemos caminhando espiritualmente, mas sem realmente ir a lugar nenhum, sem experimentar transformação ou intimidade verdadeira. A fé perde força e nossa vida espiritual começa a entrar em um estado de estagnação perigosa. A boa notícia é que isso tem solução. Não importa há quanto tempo você está nessa rotina, Deus sempre está pronto para nos receber, renovar nosso coração e reacender nossa paixão. A chave está em restaurar momentos reais de conexão com Ele, momentos em que não há distrações, pressa ou obrigações externas. Escolha reservar horários exclusivos, ainda que curtos, para estar a sós com Deus em silêncio e intimidade. Experimente orar de coração aberto, falar com Ele como faria com um amigo querido, sem medo de revelar suas fraquezas ou dores. Leia a palavra com expectativa, permitindo que ela fale ao seu coração e não apenas aos seus olhos. Mesmo que no início pareça difícil, mesmo que a rotina pareça pesada, Deus honra o desejo genuíno de buscar sua presença. Ele vê o esforço, a sinceridade e a disposição do coração e começa a operar transformação interna. Aos poucos, você vai perceber que os momentos com Deus voltam a ter sabor, prazer e profundidade. O coração, antes frio, começa a aquecer. A fé, antes morna, volta a pulsar, e a intimidade com Deus se torna novamente uma prioridade que dá sentido a todos os outros aspectos da vida. Porque quando Deus é o centro, tudo ao redor encontra seu lugar, e a alma sente a paz que só Ele pode oferecer. O segundo sinal de que sua fé está morna é a apatia espiritual. É quando você percebe que sua fé não reage mais a desafios ou a bênçãos. Antes, cada vitória, cada milagre, cada manifestação do cuidado de Deus enchia seu coração de alegria, esperança e gratidão.
Hoje, no entanto, tudo parece indiferente. O que antes emocionava, inspirava ou despertava lágrimas de gratidão, agora passa quase despercebido. O coração, que antes se alegrava com cada intervenção divina e se entristecia diante do sofrimento alheio, permanece frio, quase insensível. É um estado sutil, mas perigoso, pois a fé deixa de tocar a vida de verdade, tornando-se apenas aparência, ritual ou costume. A apatia espiritual é traiçoeira porque muitas vezes não percebemos quando chegamos a esse ponto. Oramos, lemos a Bíblia e participamos de cultos, mas tudo é feito sem envolvimento do coração, sem expectativa de mudança ou impacto. A vida espiritual perde cor, e o entusiasmo que antes nos impulsionava a seguir a Deus com paixão desaparece, deixando apenas uma rotina monótona. É como se a alma estivesse anestesiada, incapaz de sentir a profundidade do amor e da presença de Deus. Mas existe um caminho de volta. Para reacender essa chama, é fundamental relembrar as experiências de transformação em sua própria vida. Pense em cada momento em que Deus foi fiel, quando sua mão esteve sobre você em situações impossíveis, nos milagres, nas respostas de oração, nas oportunidades inesperadas de bênção. Cultive gratidão de forma intencional, lembrando que cada detalhe da vida é sinal da presença e cuidado do Pai. Busque a palavra de Deus com expectativa, não apenas para cumprir uma obrigação ou decorar textos, mas para aprender algo novo, para ser transformado. Viva cada oração como uma conversa genuína, onde você pode abrir seu coração, compartilhar suas dores, pedir ajuda e ouvir a voz de Deus. A apatia se dissipa quando a fé volta a ser ativa, viva, pulsante, e quando cada encontro com Deus se torna uma experiência pessoal, intensa e real. Lembre-se, o mesmo Deus que já agiu em sua vida continua trabalhando, mesmo quando você não percebe. Reavivar a fé é um ato de escolha diária, de buscar a presença de Deus com sinceridade e paixão. É nesse processo de lembrar, agradecer, aprender e viver cada momento com Ele que a chama que parecia apagada começa a arder novamente, trazendo vida, alegria e um coração verdadeiramente envolvido com Deus. O terceiro sinal de que você pode estar morno na fé é o distanciamento da comunidade de fé. Muitas vezes, continuamos participando de cultos, reuniões de grupo ou atividades da igreja, mas apenas por obrigação. A presença física existe, mas o coração não está envolvido. Não há entusiasmo, nem desejo de servir, nem disposição para caminhar junto com outros irmãos. É como se a fé fosse uma prática solitária, desligada do corpo de Cristo, e isso gera um esfriamento silencioso e perigoso. O isolamento espiritual é uma das formas mais sutis de perda de fervor na vida cristã. Quando nos distanciamos da comunidade, deixamos de experimentar o apoio, a edificação e a troca de experiências que fortalecem a fé. Perdemos a oportunidade de crescer com os desafios, alegrias e testemunhos dos irmãos ao nosso redor. A vida cristã não foi projetada para ser vivida isoladamente. Ela se manifesta plenamente quando compartilhamos, servimos, encorajamos e amamos uns aos outros. Deus nos chama constantemente para caminhar juntos, para apoiar, servir e edificar. Ele nos lembra que cada um de nós é parte de um corpo maior e que a fé cresce quando vivemos em comunhão. Participar da igreja, de grupos de estudo ou de ministérios não deve ser apenas uma obrigação a cumprir, mas uma oportunidade de expressar amor, compromisso e gratidão a Deus. É nesse ambiente que aprendemos a servir, a ouvir, a aconselhar e a sermos aconselhados. Retomar o compromisso com a comunidade exige intenção e propósito. É escolher estar presente com alegria, disposto a contribuir, a ouvir e a compartilhar experiências, sabendo que cada gesto de amor
fortalece não apenas a fé dos outros, mas também a sua própria. Quando nos conectamos verdadeiramente com a comunidade de fé, a alma se aquece, a fé se fortalece e a vida espiritual se torna vibrante e ativa novamente. Deus deseja que cada membro do corpo de Cristo participe com o coração aberto, com paixão e dedicação. Ele quer que saibamos que servir aos outros, mesmo em pequenos gestos, é um ato de adoração e que caminhar juntos é uma expressão concreta do amor de Deus em ação. Portanto, se você tem se distanciado da comunidade de fé, faça um passo hoje. Retome seu lugar com propósito, com entusiasmo e com a consciência de que sua presença e sua participação são vitais não apenas para você, mas para todos ao seu redor. O quarto sinal de que você pode estar morno na fé é quando suas ações não refletem o que você acredita. Você pode professar fé em Deus, conhecer a palavra e até orar diariamente, mas suas atitudes diárias não mostram transformação. A fé que não se manifesta em ação corre o risco de se tornar estéril, vazia e morna. É fácil acreditar, mas é impossível enganar a vida. Deus observa não apenas o que professamos com palavras, mas o que demonstramos com nossas escolhas e comportamentos. Deus nos chama constantemente para agir. Ele nos ensina que fé verdadeira é inseparável de amor, compaixão e serviço. Cada pequeno gesto de bondade, cada palavra de encorajamento e cada ato de oração por alguém em necessidade são formas de expressar a fé viva que existe em nosso coração. Quando a fé não gera frutos, ela perde vigor e a rotina diária se torna fria e mecânica. Mas quando colocamos a fé em prática, mesmo de maneira simples, ela reacende nossa espiritualidade e aquece nossa alma. A mudança começa com pequenas atitudes. Talvez seja ajudar alguém discretamente, sem que ninguém perceba, apenas porque Deus está observando. Pode ser compartilhar uma palavra de conforto, enviar uma mensagem de esperança, orar sinceramente por alguém que enfrenta dificuldade, ou simplesmente ser paciente e tolerante com aqueles ao nosso redor. Cada ação movida pelo amor de Deus é uma centelha que reacende o calor da fé, transformando não apenas a vida de quem recebe, mas também a sua própria vida espiritual. É importante entender que a fé não se mede apenas pelo conhecimento ou pela frequência com que participamos de cultos, mas pelo impacto que ela tem em nossa vida cotidiana e na vida das pessoas ao nosso redor. Quando nossas ações refletem nossa crença, nossa fé se torna vibrante, ativa e contagiante. Ela ilumina o ambiente, inspira outros e transforma a rotina em momentos de verdadeira presença de Deus. Portanto, se você percebe que sua fé não tem se manifestado em ação, saiba que nunca é tarde para começar. Cada gesto de amor, cada palavra de bondade e cada ato de serviço é uma oportunidade de reacender a chama espiritual, demonstrando que sua fé não é apenas teórica, mas viva, quente e capaz de transformar vidas. Agora pare, respire fundo e reflita comigo. Não tenha pressa neste momento. Permita que as palavras que você acabou de ouvir encontrem um espaço no seu coração. Em qual desses sinais você se viu? Foi na falta de tempo real com Deus, onde as orações se tornaram apressadas e a Bíblia apenas mais um livro sobre a mesa. Foi na apatia espiritual, quando o seu coração já não se move diante dos milagres e das bênçãos, como se a fé tivesse perdido a cor. Foi no distanciamento da comunidade, quando estar com outros irmãos parece mais um peso do que um privilégio. Ou talvez na ausência de ação, quando a fé permanece nos lábios, mas não se manifesta nas atitudes. Talvez você tenha percebido mais de um desses sinais, talvez todos eles. E sabe de uma coisa? Isso não significa que você está derrotado espiritualmente. Pelo contrário, significa que Deus, em sua graça, está lhe mostrando exatamente onde precisa agir para reacender o fogo que ainda existe aí dentro. Porque sim, Ele sabe que a brasa ainda está aí,
mesmo que hoje pareça encoberta pelas cinzas da rotina, do cansaço e da indiferença. O mais importante é entender que este reconhecimento não deve gerar culpa, mas esperança. A culpa paralisa, mas a esperança impulsiona. Reconhecer que algo precisa ser restaurado é o primeiro passo para reacender a chama e voltar a viver uma fé vibrante. E a boa notícia é que nunca, jamais é tarde para isso. Deus é especialista em reacender fogueiras apagadas, em transformar cinzas em luz, em trazer vida onde parecia haver apenas estagnação. Deus deseja que sua vida espiritual seja intensa, apaixonada, cheia de propósito e de frutos que glorifiquem o seu nome. Ele não se agrada de uma fé morna, indiferente, que apenas cumpre compromissos religiosos. Ele quer um coração pulsando de amor, confiança e entrega. Ele quer que cada oração seja um encontro real com sua presença, que cada leitura da palavra seja como pão fresco para sua alma, que cada ato seu reflita a luz do seu Filho. O convite dele é para uma vida profunda, não superficial. Uma vida em que oração, estudo da Bíblia, adoração e serviço caminham juntos, alimentados pela sinceridade e pela alegria de estar perto de Deus. A partir de hoje, você pode escolher reacender essa chama. Comece com passos simples, mas sinceros. Ore abrindo o coração, sem máscaras, sem discursos ensaiados. Fale com Deus como quem fala com um pai amoroso. Leia a Bíblia não apenas para cumprir um hábito, mas para ouvir a voz de Deus falando diretamente com você. Permita-se sentir sua presença mesmo quando o silêncio parecer dominar. Busque a comunhão com outros irmãos. Não se isole. Participe de conversas que edificam. Sirva com os dons que Deus lhe deu. Compartilhe experiências e ouça testemunhos. A fé cresce e se fortalece no convívio, no apoio e no amor mútuo. E não se esqueça de agir. A fé sem obras é como uma fogueira sem lenha, inevitavelmente apaga. Pequenos gestos têm um poder imenso. Uma palavra de encorajamento, um abraço, uma oração silenciosa por alguém, uma ajuda sem esperar reconhecimento. Cada ato de amor é uma centelha que, somada às outras, reacende o fogo da sua fé e aquece também o coração de quem está ao seu redor. Lembre-se, Deus está pronto, de braços abertos, para receber um coração que deseja ser restaurado. Ele anseia que você volte a sentir o prazer da oração, a expectativa na leitura da palavra, a alegria na adoração. Ele quer que sua fé seja quente, viva, ativa e transformadora. Hoje pode ser o marco de uma nova fase na sua vida espiritual. Não adie, dê este passo agora, feche os olhos, fale com Ele e peça para que o Espírito Santo sopre sobre as cinzas, reacenda a brasa e transforme novamente sua vida em uma chama ardente de amor e entrega. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Qual desses sinais você percebeu mais fortemente em sua vida e o que Deus tem colocado em seu coração para mudar essa realidade? Vou ler e orar por você. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que fortalecem a fé e reacendem a paixão por Deus. Lembre-se, Deus nos chama para sermos quentes, vivos, ardentes em nossa fé, e Ele derrama graça suficiente todos os dias para que isso seja possível. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com humildade e sinceridade. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes deixamos que o cansaço, as distrações e as preocupações da vida esfriem o nosso coração. Mas hoje, Pai, declaramos que não queremos viver uma fé morna. Queremos Te buscar com intensidade, com paixão, com todo o nosso ser. Espírito Santo, sopra sobre nós agora.
Reacende a chama que talvez esteja fraca, remove a apatia, desperta em nós o desejo profundo de estar na Tua presença, renova a alegria de orar, o prazer de meditar na Tua palavra e a disposição para servir com amor. Senhor, não queremos apenas falar sobre fé, queremos viver uma fé que se vê, que se sente e que transforma vidas. Ajuda-nos a não nos acomodarmos, mas a avançarmos todos os dias, mesmo nos momentos difíceis, sabendo que a Tua graça é suficiente. Recebe, Pai, o nosso coração, a nossa entrega, a nossa adoração. Que a partir de hoje, cada passo nosso seja guiado pelo Teu Espírito e que a nossa vida seja como uma chama ardente que ilumina e aquece todos ao nosso redor. Oramos assim, confiando no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.